Olá! Como reagir positivamente frente aos desafios de sua VPP? Como desenvolver autoconhecimento, gestão emocional para ter um perfil comportamental mais assertivo? Estas são as questões que vamos tratar na noite de hoje. E a nossa convidada especial é Sayonara Toledo Gil, que daqui a pouquinho estará conosco. Um abraço para quem está chegando, que coisa boa, tem aí Sônia, Marco Antônio, Fernanda, excelente. Enquanto a nossa convidada vai chegando, vamos relembrar. Na semana passada, nós tratamos dessa temática com a coach Flávia, com a mentora de mulheres Flávia, e hoje vamos dar continuidade. Aí, quem tá chegando, Aldeir, todo mundo aí, grande abraço, sejam bem-vindos, é uma satisfação tê-los conosco, né? Muito bem, hoje no And Inspiration, aí, Sayonara, vamos lá. Muito bem. Hoje no And Inspiration conversamos com Sayonara, coach de carreira que está chegando agora. Ei, minha amiga! Ei, querida, boa noite. Bom? Tudo jóia. Então, eu tô aqui falando para as pessoas, né? Quem é Sayonara? Mentora, coach de carreira, supervisora escolar, foi conselheira no Conselho Estadual de Educação, né? E muito mais que ela vai falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, ela vai trazer um presente para nós. E nós vamos fazer um sorteio ao final desta live. E para você participar do sorteio, você precisa ir lá no meu perfil, @ednarocim.oficial, curtir o post deste convite, salvar que tem um selinho do lado, né? E comentar. Eu quero ganhar e marcar um amigo, ou seja, alguém que você queira marcar, ok? Então a nossa live de hoje, ela tem essa temática. Como reagir positivamente frente aos desafios de sua VPP? VPP, vida pessoal e profissional, ok? Então, fale com as pessoas, convide aí, pega o seu aviãozinho que aparece para você, mande no direct. Até 50 você pode mandar. Convide as pessoas desse presente, porque hoje será mais um presente que nós vamos trazer para você. Ok, cumprindo os critérios, só relembrando, às terças e quintas eu sempre converso com pessoas especiais. Às terças com os profissionais da educação e às quintas-feiras, aqueles profissionais que se destacaram em algo relevante, que contribui para a sociedade. Como hoje é quinta-feira, estamos com Sayonara. Próxima terça, nós teremos uma diretora chamada Vanusa Batista, que vai trabalhar performance de gestão para resultados. E na próxima quinta, com Paulo Galdino, que vai trazer um exemplo de superação, traçando novos rumos, novos caminhos para a sua vida. Vai ser excelente também. Então hoje, quem está aí, um grande beijo, um grande abraço. Recebo Sayonara, nossa convidada. Sayonara, diga pra gente aí quem é você, de onde você tira essa garra, essa vontade de superar, de estar adiante, já trabalha 8 horas, tá aí cheia de processo para analisar, mas tira um tempo para a sua nova carreira, que é coach e é mentora de pessoas que desejam sucesso. Fala um pouquinho para a gente de você. Boa noite, Edna. Primeiro quero agradecer pelo convite de estar aqui com você, né, nesta noite. Dar boa noite a todos que estão aí, que estão chegando. E dizer para você que justamente por conta do meu perfil comportamental, né, a minha forma de ser, a minha essência,
é que eu estou, né, assim, além, né, de estar no serviço público, você recentemente se aposentou, né, mas eu ainda estou na ativa e a gente sabe, né, o quanto a gente exige, o quanto que a gente contribui com o serviço público, mas eu queria algo mais além, né? Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela educação, gosto do que eu faço, amo o que eu faço, faço com prazer, com dedicação, mas eu entendo que a gente não veio nesse mundo de passagem. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão de vida. E eu sempre gostei muito da área do autoconhecimento, mas em virtude, né, das possibilidades, das oportunidades na vida, às vezes a gente acaba se afastando um pouco dessa busca por esse autoconhecimento. E aí, a partir de 2018, eu, né, retomei essa minha busca pelo autoconhecimento, principalmente pelo grande desafio, Edna, que nós, enquanto profissionais de educação, temos, que foi imposto aí pela BNCC. Né? Quando começou-se a discussão da BNCC sobre as competências socioemocionais, me surgiu uma inquietação muito grande, porque como educador, como trabalhar com as competências socioemocionais com o meu aluno de forma intencional e consciente, se muitas das vezes nós não temos todas as competências desenvolvidas. Então, essa inquietação me fez, né, ir nessa busca, nesse aprimoramento do meu autoconhecimento. E aí, nessa busca, eu conheci o coach. Né, e aí eu me encontrei. Falei, é isso o que eu quero para a minha vida também, né? Tem tudo a ver com a minha missão de vida, com os meus propósitos. Ele trouxe uma clareza muito grande para mim. A questão, né, de também fazer aí, estudar, me aprofundar no perfil comportamental, me fez entender quem é a Sayonara, por que a Sayonara age de uma maneira e não de outra, né? O que me faz seguir adiante, o que me faz levantar da cama todos os dias e trabalhar 8 horas no serviço público e depois ainda ter os meus atendimentos, participar dos cursos, me aprofundar cada vez mais. Então, hoje eu tenho essa clareza muito grande de quem é a Sayonara. E por eu ter essa clareza, eu também quero contribuir para que os outros tenham, para que as outras pessoas, porque às vezes nós na educação, a gente, apesar de estar na educação, que seria, né, os profissionais que mais, eu entendo que mais precisam se desenvolver, porque a gente contribui com a formação humana, né? Nós estamos para além do cognitivo, né? A gente sempre esteve, e agora então, com o desafio das competências socioemocionais ainda mais. E aí, como a gente trabalha com essa formação, com esse cidadão, nós também precisamos estar em definido, bem resolvido comigo, né? Então, o meu objetivo hoje é contribuir, é compartilhar esse conhecimento que eu venho adquirindo aí com as pessoas, com os profissionais de educação. Sim. Nós temos vários amigos, Sayonara, entrando para nos Sim. prestigiar. Um beijo para todos que estão aí, sabe? Não dá para falar o nome de todo mundo, porque vai passando, a gente teria que voltar para ver, mas olha, uma grande satisfação recebê-la. E nós já trabalhamos juntas, não é? Sim. A Sayonara já foi superintendente também de educação, então tem uma bagagem muito grande para falar para a gente, principalmente sobre essas experiências vividas no campo emocional, porque fazer a gestão emocional de uma única pessoa, da gente, é uma coisa, e ainda gerir uma equipe, não é? Colocar esse conhecimento a serviço. E hoje a gente estuda, Valdeís também entrando aí, Charles entrando, a gente percebe que o perfil ideal de um líder é um líder mentor, né? É um líder que busca a solução junto da sua equipe, é um líder que inova, né? Então, posso destacar que a Sayonara é uma grande líder, uma grande mulher, uma profissional de sucesso, e é por isso que ela acordou. Eu sempre falo assim: vamos lá, menina, você já acordou? Acorda para a vida. E eu tenho certeza, nós já acordamos, né? Falava hoje com Sayonara que
Estou aposentada, eu poderia ficar um tempão aí enrolando, não fazendo nada, ou fazendo aquilo que eu não fazia há um tempo atrás. Mas o meu grande desejo sempre foi estudar muito. Então, eu falo que eu acordo com dinamismo para estudar todos os dias, como se eu tivesse que bater ponto daqui a pouquinho, como se eu tivesse um projeto para entregar. Eu tenho um projeto, o meu projeto. Eu acho isso muito bacana. Então, sobre essas coisas, né, Sayonara, entre o ser e o ter, né? Você fala muito disso, nós precisamos ter equilíbrio no ser para ter aquele resultado que é o ter. Achei isso muito bonito quando você escreveu. Você quer falar um pouquinho? Quero, porque justamente né, a minha inquietação, né, em relação a isso é justamente essa questão do ser e do ter. Eu só ter, né, às vezes a pessoa tem muito sucesso profissional, né? Mas Sim. se eu não tenho, se eu não tenho o meu equilíbrio pessoal, né, meu equilíbrio familiar, financeiro, então tudo a gente precisa ter esse equilíbrio entre o ser e o ter. É lógico que a gente precisa ter, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa ter aí, né, uma estabilidade financeira, uma independência financeira, né, Edna? Mas a É, gente também precisa ser. E aí tem que existir um equilíbrio, né? Então eu venho há muito tempo, né, nessa busca, justamente porque geralmente a gente entra, né? Eu honro muito e agradeço muito, sou grata muito à vida, porque assim eu sempre tive oportunidades profissionais fantásticas, né? Eu tive, né, em vários cargos de gestão dentro de uma unidade escolar. Eu passei, né, fui professora, fui coordenadora, fui pedagoga, fui diretora, né, depois tive a oportunidade de gerenciar o órgão regional, fui conselheira. Então todas as oportunidades que a vida me trouxe, eu aprendi muito com todas elas, né? E aí a gente sim. precisa equilibrar, porque eu sou profissional, mas eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu também sou filha, sou irmã, sou amiga, né? E aí às vezes a gente foca em um ponto da nossa vida, em um determinado ponto da nossa vida, e às vezes se esquece dos outros, né? E não dá para ser assim. A gente precisa, acho que para a gente ser completa, para a gente ter esse equilíbrio, você tem que equilibrar todos esses papéis, principalmente para nós que somos mulheres, né? Nós que somos mulheres, eu entendo assim, nada contra os homens, tá? Nós temos aí o Charles, amigo, outros homens, com certeza aí, Sim. nada contra os homens, mas a exigência em cima da mulher é ainda maior, né? Porque a gente é profissional, mas a gente chega em casa, tem os filhos, né? Por mais que os maridos ajudem, o meu sempre me ajudou muito na criação dos nossos filhos, mas tem coisa que é só a mãe, né? Tem coisa que só chama mãe, né? Assim também como a gente ser filha, como ser amigo. Então eu entendo que o X, né? O grande ápice da vida é quando a gente chega a esse equilíbrio, né? Agora a gente só chega a esse equilíbrio quando a gente tem conhecimento, né? Quando a gente busca esse autoconhecimento, se entender por que que a gente age de uma maneira e não de outra, por que que a gente decide e escolhe determinadas coisas, toma determinadas decisões na nossa vida, né? Então isso é muito importante. Aí Charles está escrevendo para nós. Ontem estávamos estudando educação financeira com o nosso amigo Charles, que também vai estar aqui falando sobre educação financeira na BNCC, no currículo, né? E ele Uhum. coloca aí, Edna e Sayonara, excelentes profissionais e líderes, grandes mulheres. Beijo, Charles. Beijão, Charles. Um professor Isso é, excelente, né, Edna? Tem ensinado muito pra nossa, gente aí. gente, maravilhoso, tá? Bom, eu falei, vou ter que aprender a fazer um monte de investimento, fazer jus às aulas. Ei, Sayonara. Então, assim, quando a gente percebe a importância que tem conhecer esse perfil comportamental, porque principalmente na área da educação, eu também já passei todos os campos e os níveis, né? E eu percebo assim, nós temos ainda muitos profissionais mal resolvidos emocionalmente que fazem uma gestão desequilibrada, né? Às vezes ficam a raiva,
o medo, a insegurança, não é? O próprio ambiente, às vezes, da sala dos professores, às vezes são tóxicos. Tem pessoas que não cumprimentam o colega, não dão um bom dia. Por quê? Por que não se permitir se conhecer primeiro? Porque nós somos mais livres, mais independentes quando nós aprendemos a conhecer o nosso limite, né? E aí, Sayonara, a nossa fala de hoje, né? Como ser melhor na nossa vida pessoal e profissional, aprendendo a lidar com os perfis que a Flávia colocou na semana passada e agora você vai aprimorar. Então, por que, Sayonara, que é importante realizar uma análise fidedigna, minuciosa dos tipos de perfis comportamentais para a gente se conhecer? Quando a gente toma consciência, Edna, do nosso perfil comportamental, ele é importante porque quando você coloca aí, né, às vezes a gente está em ambientes tóxicos, né, às vezes a gente, infelizmente na educação, a gente tem muito essa questão, né, do falar, daquela questão do disse-me-disse, e aí a gente nós somos muito preocupados com o julgamento do outro. Além da gente fazer o nosso julgamento, né, a gente já se julga por natureza, a gente também tem preocupação com o julgamento do outro. Né? O que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, nossa, se eu agir dessa maneira ou de outro, o que ele vai falar, o que ele vai trazer para a gente. Então, isso, ele traz um grande peso. Quando você passa a conhecer o seu perfil comportamental, você entende que aquela é a sua essência. É lógico que a gente vai evoluir, é lógico que a gente pode desenvolver e deve desenvolver determinadas competências, sim, com certeza. Mas nós também precisamos entender que a única comparação, o único julgamento que eu tenho que fazer é comigo mesmo. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, eu não tenho que querer ser melhor do que você. Eu tenho que ser melhor do que mim, do que eu fui ontem. Né? Então, sempre assim, hoje é um dia de oportunidades que eu tenho para ser melhor do que eu fui ontem. E aí, quando eu conheço o meu perfil comportamental, eu entendo as minhas reações perante as situações. Eu vou deixar de agir ou de sentir daquela maneira que às vezes, né, vou deixar de sentir raiva? Não, eu não vou deixar de sentir raiva. A diferença está que eu vou saber como controlar essa raiva. O que eu devo fazer para que essa raiva não seja maior, né? Que tome conta do meu ser. Então, quando você conhece o seu perfil comportamental, você sabe o momento de você colocar o pé no freio, né? Epa, né? Determinado perfil está falando mais alto. Deixa eu respirar fundo, tranquilizar, né? Deixa eu agir de maneira diferente. Eu entendo quais são as características que eu preciso desenvolver. Eu sei os pontos que eu tenho, eu sei os recursos que eu tenho, mas também tenho consciência das interferências. E aí, se eu tenho essa consciência, eu consigo lidar melhor com as situações do dia a dia. Eu consigo me entender melhor. E aí a gente também entende por que existem, às vezes, pessoas que realizam tanto e, às vezes, eu não consigo sair do lugar. Tem a ver com o perfil. Né? Às vezes o perfil daquela pessoa. Então, quando a gente conhece o perfil, a gente se torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque você passa a ter consciência. Você não faz de maneira aleatória. Então, assim, quando eu passei a me conhecer, a entender, né, a conhecer o meu perfil comportamental, hoje eu tenho muita, muita tranquilidade, né, de aceitar esse perfil, de aceitar a minha essência, né, porque a gente pode, sim, desenvolver habilidades e competências, mas nós temos a nossa essência, a gente não vai deixar de ser quem nós somos, quem nós nascemos para ser, né? E aí é mais fácil de você lidar com tudo isso. Então, acho que o conhecimento, ele muda, a gente se torna outras pessoas, a gente quer sempre mais, você está sempre em busca de mais e está cada dia melhor. Temos aqui a contribuição da Luciana, que ela diz: somos mais livres quando conhecemos os nossos limites. Isso é uma verdade absoluta. É verdade, é isso mesmo, não é? Quando a gente se conhece, a gente passa a ter uma visão diferente. Eu sempre costumo dizer assim: vamos tomar doses de chá todos os dias, porque conhecimento para agir
habilidade para fazer bem feito e ter atitude para tomar a decisão correta é a melhor forma. Então, assim, as pessoas que estão entrando agora, a nossa fala é sobre como identificar o nosso perfil comportamental para ter atitudes mais assertivas. Então, a Sayonara está fazendo essa exposição para a gente, ok? Sayonara, então, assim, qual é o método que você usa para poder trabalhar essa questão dos perfis comportamentais? O perfil comportamental, né, isso já é uma questão, desde a antiguidade já se estuda o comportamento humano, né? E aí esses estudos eles vieram sendo aprimorados com a evolução do homem, né? Porque antigamente no início a gente tinha mais a questão da sobrevivência. Hoje o homem está mais voltado para o pensamento crítico, para a razão, então isso vem sendo evoluído. Então a gente tem várias plataformas hoje que faz esse mapeamento do perfil comportamental. E o meu trabalho ele é baseado no IGT, né, na ferramenta do IGT Assessment, com uma média de acerto de 90, né? E ela é baseada não só na metodologia da DISC, né, mas também em outras teorias comportamentais, né, baseadas em filósofos, em outros teóricos, em teorias comportamentais. E aí, com base nisso, a gente traça, né, o perfil comportamental de cada um. E aí, a gente precisa entender que existem, né, eles trouxeram, baseado tudo em pesquisa científica, né? E aí essas metodologias comportamentais, elas foram traduzidas para a cultura brasileira. E aí a gente tem, né, 4 perfis comportamentais distintos. E é importante ressaltar, Edna, que não existe o perfil certo ou errado. Não existe aquele perfil que é melhor ou que é pior, né? Existem os perfis, inclusive todos nós temos característica dos 4 perfis, tá? Então, não quer dizer que eu sou mais ou menos, né? Eu tenho a dominância, posso ter de 1 até 3, a dominância de 1 até 3, mas isso não quer dizer que eu não tenha característica dos demais, né? Então, não existe certo, não existe errado, o que existe é o seu perfil, a sua essência. A exigência do meio, ela faz a gente alterar o perfil, não quer dizer que você fez o seu perfil hoje e é esse pronto e acabado, não. Na verdade, eles sugerem que a gente, a cada 6 meses, a gente faça esse mapeamento do perfil comportamental, porque depende dessa exigência, do que você está vivendo naquele momento, depende da função que você está exercendo naquele momento da sua vida. Tudo isso traz diferença, né? Pode alterar o seu perfil comportamental. Né? Porque às vezes a função que você está exercendo, né, ou o local onde você está trabalhando te exige determinadas características, né, que você precisa se trabalhar, precisa desenvolver para você poder executar aquelas atividades. E aí a gente precisa ter, claro também, que nesse desenvolvimento pode ser que essa exigência do meio, ela seja positiva, porque você está desenvolvendo, porque realmente você precisa para desempenhar aquela atividade, ou ela pode estar gerando sofrimento, né? Porque às vezes a pessoa está sendo exigida a desenvolver uma atividade que está muito longe da essência dela, e aí pode gerar um sofrimento na pessoa. Por exemplo, Sayonara, todos nós, em determinados momentos, utilizamos máscaras, não é? Por quê? O que é uma máscara, né? É uma solução prática para vivenciar uma situação difícil. Eu busco dentro de mim uma reação que eu preciso desenvolver para me colocar naquela posição, naquele estado, naquela hora. Então, quais são os 4 perfis que você vai trabalhar conosco hoje? Qual é o primeiro perfil? Nós temos o perfil dos comunicadores, né? E aí o próprio nome já diz, né? Os comunicadores são aquelas pessoas muito comunicativas, pessoas empáticas, entusiasmadas, né? Elas são otimistas, se relacionam com facilidade com novas pessoas, né? Tem pessoas que o comunicador ele tem uma facilidade enorme, né? De fazer sim amizades. Ele chega, né?
Comunicador, você está numa reunião, você está numa reunião, a reunião já começou, o comunicador chega, eu não quero atrapalhar, mas quando se percebe, ele já desestruturou a reunião porque ele chegou chegando. Né? E aí, né, dentro das emoções, o comunicador, ele o quê? Ele conversa bastante. Nunca falta assunto para o comunicador. Ele tem sempre alguma coisa para conversar. E é aquela pessoa muito despreocupada, né? Ela nunca está preocupada nem com o futuro e nem se aborrece com o passado. Ela vive o presente. Presente, né? O negócio dela é o presente, ela narra boas histórias, né? Ela possui grande capacidade de desfrutar a vida. Né? E aí ela tem os pontos a desenvolver dentro das emoções, né? Porque também é uma pessoa que chora com muita facilidade, emocionalmente ela é imprevisível, né? Então, assim, ela pode exagerar na verdade, em momentos ela pode parecer falsa, como ela exagera muito nessa verdade, ela pode parecer, né, que ela é falsa, ela não tem muito controle das suas emoções. Então, é aquele tipo de pessoa que toma as decisões no sabor da emoção. Ela está ali bombando, ela está tomando a decisão. E aí ela tem uma facilidade de comprar compulsivamente, tá? Impulsivamente ela compra, ela não está nem precisando, mas se ela viu determinada coisa, ela sai comprando. E isso faz parte, né, assim, do comunicador. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa pode ser uma pessoa muito ingênua, né, muito infantil, ela se envolve muito, então ela age muito impulsivamente, né? Nos relacionamentos, Acreditar demais na bondade do outro, né? sim, sim, com certeza. E aí, nos relacionamentos, ela é aquele tipo de pessoa que ela faz amizade facilmente, né? Ela se envolve com as outras pessoas muito facilmente porque ela demonstra o interesse pelas pessoas, ela é muito agradável, ela é muito otimista, está sempre sorridente, sempre muito amável, né? O comunicador, raramente você vê ele murchinho para baixo, ele está sempre bem, feliz, cumprimenta todo mundo, é amável, né? Mas às vezes essa amabilidade, na verdade, ele não presta atenção tanto no outro como deveria, né? Tem aquela que a gente fala assim, às vezes a pessoa escuta, mas não ouve. O comunicador, ele tem um pouco disso também. Sim. Né? Ó, E Sônia escreveu assim, Edna, estou nos vendo. Olha só, revelando os nossos perfis. É tá bonito. vendo? Olha só. Aí, tem uma Então, amiga que colocou aí, estou me vendo nesse perfil, sou bem assim, alegre. que Então, bom, assim, Leia. Sayonara, essa Ah, performance desse comunicador, se eu for levar para o DISC, está de acordo com o DISC, qual é a letra desse comunicador? seria o I, do influencer. É o I, né? Então, o Isso. comunicador, anotem aí, viu, gente? Anotem quem quiser estar escrevendo para as pessoas irem chegando e vão olhando. Então, Isso o aí. I, participe conosco. O I é o comunicador, é isso? O comunicador. Você quer um exemplo, por exemplo, de uma pessoa Diga. famosa, né? Por exemplo, Bill Clinton é um comunicador. O perfil dele é um perfil de comunicador, né? Se comunica muito bem, se envolve muito bem com as pessoas. E aí, qual que é o cuidado do comunicador, Edna? O comunicador, ele perde a consistência muito facilmente. Então, Tem que aquela ter, pessoa que tem que tem desenvolver o muito foco, né? isso aí, ela tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Por quê? Porque o comunicador ele não gosta de rotina. Então, Uhum. quando ele começa a fazer alguma coisa que vira rotina, ele já perde o interesse. Então, ele está sempre em busca de novos projetos. O comunicador, tudo que você chamar ele para fazer, ele topa. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Por quê? Porque ele gosta de coisa nova. Aí, quando aquilo começa a cair na rotina, ele já perde a consistência. Então, ele tem, geralmente, o comunicador, ele precisa ser acompanhado. Por quê? Porque se ele não for acompanhado, ele não consegue. O que que me faz lembrar disso? Quando um comunicador desenvolve um projeto de vida, ele sabe que as metas ele precisa atingir o alvo. Então, se ele mesmo aprender a se monitorar, ele sabe que ele atirou a flechinha, eu vou atingir o alvo, é ali que eu quero chegar. Se ele parar na metade do caminho, ele nunca vai ter o sabor daquela vitória. Por isso que os comunicadores precisam traçar pequenas metas e atingir vitória para ele saber assim, eu preciso sentir esse gostinho. Sim, e Estão aí ele falando precisa. de mim, hein, gente? E aí ele precisa
ele precisa estar sempre se reenergizando, porque senão Isso. ele perde a energia e ele perde a consistência, e ele não vai, ele não consegue, ele deixa, né, às vezes ele tem muitas ideias, ele pensa assim, nossa, vou fazer tal coisa, um projeto bacana, só que não sai da cabeça dele. E aí, às vezes, outra pessoa vai lá e faz. Nossa, mas eu E tinha faz. pensado naquilo, mas eu não Isso. fiz. Só por quê? Porque ele não vai para ação, ele não vai para a prática, né? Então, o comunicador, ele tem essa questão aí da consistência, né? Então, Então, olha só, pessoal, o comunicador, eles corresponde ao I do DISC. E o próximo, qual é, Sayonara? o próximo são os executores, né? Os Hum, executores, eles são pessoas altamente focadas em resultados. Então, o uhum. executor ele é uma pessoa muito otimista, muito dinâmica, ele tem uma liderança nata, né? Ele não tem medo de assumir riscos e de enfrentar os desafios. Você quer fazer um comunicador se mexer, é você desafiar ele. Se Isso aí. você desafiar o comunicador, você pode saber que você vai ter retorno, né? Porque ele é uma pessoa que ele trabalha muito, ele tem muita disposição física e muita determinação. E aí, nessa determinação, ele tem o foco no resultado. Diferente do comunicador que está muito voltado para pessoas, o executor não. O executor ele está voltado para resultado. E aí, como ele está voltado para esses resultados, ele tem uma autoconfiança e ele toma decisões assim, com muita tranquilidade, com muita rapidez, com muita determinação. Ele é uma pessoa muito otimista, é autossuficiente, tá? Ele é determinado, corajoso. Então, ele tem essas características. E aí, o que que acontece? Como ele tem essas características de ser muito determinado, ele muitas das vezes ele não tolera a lentidão, né? Processos muito lentos, falta de autonomia. Então, às vezes você está ali trabalhando, não tem aquela pessoa um é mais lento, o outro fica assim, vamos, sujeito, na hora, vamos, Adianta, precisa adianta, adianta. terminar, vamos. Por quê? Porque o foco nele é no resultado. E aí, quando ele faz isso, ele, né, dá a impressão de que ele, assim, ele é intolerante, né? Porque ele é mesmo intolerante. Se deixar, ele toma as decisões pelo outro. Se o outro demorar muito a tomar as decisões, ele vai lá e toma essa decisão. Então, às vezes, ele costuma ser até meio cruel, né? E áspero nos relacionamentos dele. Por quê? Porque o foco dele é o resultado. E aí, como o foco é o resultado, por vezes ele pode ser até arrogante, sabe, Edna? Porque ele Aham. quer, ele vai igual ao trator. Eu quero resultado, então eu tenho que fazer. Então ele não se preocupa muito com as pessoas ao redor. O negócio dele é o resultado, entendeu? Ó, Só participação aqui. Alessandra, quem foi que falou? Ajuda aí, olhar. mal Alessandra. interpretado, isso aí, Alessandra. Ele é mal interpretado porque o foco dele é nos resultados. Aí as pessoas pensam que ele é arrogante, que ele não se Uhum. importa com as pessoas, né? Porque como ele quer atingir aquela meta, como eu disse, se ele for desafiado, se der para ele uma meta para cumprir ou uma tarefa para ser feita, ele vai fazer mesmo. E às vezes as pessoas entendem ele Ó, a como Sônia falando, me vejo aí. Vanusa que vem a semana que vem falando, me vejo aí. Alessandra, isso gente, aí. vendo que bacana? A gente vai se identificando mesmo. Eu também me vejo aí. E, Eu me e- vejo e- é, focando e no resultado. o executor, Edna, ele não se intimida pelas circunstâncias, não, entendeu? Não, Ele vai, tem que fazer, vamos fazer, é basta. isso mesmo. Como diz, eu tenho uma amiga que fala, pau na máquina, vamos fazer, vamos botar para render, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que sabe organizar, promover eventos, organizar, é resoluto, porque ele não. Ah, isso, aconteceu essa diversidade aqui? Não, vamos arrumar aqui, Toca pra tá? frente. Nada é impeditivo para ele, né? E aí, qual que é o dificultador, né, que assim, que o comunicador ele tem? É o caminho, né? O caminho da jornada, é a nossa jornada. Por quê? Porque ele não quer planejar, ele quer fazer. Você deu a tarefa para ele, ele não quer ficar planejando como que vai ser, ele quer partir para ação. Ele quer fazer. E aí ele faz sem planejar. E aí, como ele tem muito fazer, 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 ele também não comemora as pequenas vitórias. Hum. Entendeu? Ele
Foi lá, fez, tá, deu certo. É muito rápido, então ele já está em busca, Já tá né, em de outro. outras realizações. E aí a gente pode entrar nos sabotadores, que pode ser tema de outra live hoje, né? É Porque outra é a live. questão do hiperrealizador, né? Os executores, geralmente, eles têm o sabotador do hiperrealizador, que é o que ele quer sempre realizar mais, ele quer sempre mais. Então ele não consegue comemorar essas pequenas conquistas. Por isso que a gente precisa se conhecer, né? Porque se eu sei aonde está a minha fragilidade, por isso que eu volto no plano de metas. Se você tem um plano de metas, você traça aquilo que você quer, você não para na metade do caminho, né? Porque o Com certeza. planejamento é a principal É, etapa para você é. vencer. Então, por mais que você seja ativo, competitivo, otimista, dinâmico, você tem que ter foco naquilo que você deseja, né? E aí também as pessoas pensam muito assim na realização por completo, né? Por inteiro. E às Aham. vezes é igual, a gente precisa pensar no carro, no farol do carro, né? Quando você Sim. sai viajando sob neblina, você ilumina o quê? 2 quilômetros, 2 metros do carro. Você não ilumina o caminho inteiro, você ilumina uma parte do caminho. Você anda, né, aqueles 2.000 metros, depois você, né, enxerga mais dois, até que você chega ao final do seu caminho. Então, na verdade, a gente É um precisa ir com... foco, né? É É o um foco, foco, é né? o foco. Você não enxerga toda a jornada, você vai enxergando o caminho e vai seguindo, né? E aí depois nós temos o perfil dos planejadores. E um exemplo, assim, de pessoas de Ah, sim. sucesso. Você falou no Bill Do Clinton. executor tem o Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos. Que Ele tem o legal! perfil executor, né? Ele tem execução, vamos fazer, né? Vamos fazer. Então, é o perfil dele. Vamos ver agora, Sayonara. Então, o executor, ele tá para qual letra do DISC? O executor, ele está para o D, para dominância, né? O executor, V, a dominante. ele Agora domina, a né? gente vai para mais um. Qual é o próximo que você vai abordar? O próximo é o os planejadores, né? O próprio nome já diz, né? É o planejador, ele planeja, né? São pessoas calmas, super tranquilas, prudentes, autocontroladas, zen, vamos dizer assim, né? Elas gostam de rotina. Você quer acabar com o planejador e você chegar de repente. Vou te dar um exemplo. Se você for fazer uma viagem, e chegar para um comunicador e falar assim: vamos viajar? Vamos! Ele quer saber qual a cidade, se vai ter hotel para ele ficar. Vamos embora. Bota a mochila nas costas e vamos embora. Se você chegar e falar com o planejador, você pode ter certeza que ele não vai. Sem saber que horas que ele vai, de que ele vai, onde ele vai ficar, tem o hotel reservado? Não tem? Quanto de dinheiro tem que Viajar, isso, viajar com planejador é excelente, Edna. Eu tenho amigas planejadoras que já viajei, elas sabem o percurso, sabe onde pegar o Uber, sabe de tudo. Então, você viajar com planejador não tem melhor, porque ele leva assim tudo, né, super bem organizado. E aí, a gente tem assim, ele não gosta de mudanças. Né? E o Charles contribuindo, o Steve Jobs também, né, foi um grande executor. Sim. E aí o que acontece? Ele gosta de regras, né? As regras bem estabelecidas. Ele gosta que tudo muito. A Cristina está falando que a cunhada é assim, né, Cristina? A gente vai se vendo, vai fazendo a leitura. O legal do perfil comportamental é justamente isso também, né? Quando a gente conhece, né, o perfil comportamental, a gente passa a analisar todo mundo que está à nossa volta. E o perfil, além dele trazer uma questão profissional, ele também traz uma questão pessoal, né? A gente, enquanto pessoas, a gente também passa a lidar melhor com o marido, com os filhos, quando a gente passa a conhecer. E aí o planejador, ele decide bem sob pressão, mesmo estando em pressão, ele vai legal, né? Ele tem bom senso, são pessoas flexíveis, mas não gostam de mudanças, não. Como o planejador, ele fica meio assim, quando vem alguma mudança, ele já olha meio assim, então ele não gosta muito disso, não. Só que são pessoas calmas, né? E aí eles têm uma questão assim que eles precisam desenvolver, que falta um pouco de autoconfiança no planejador.
Às vezes ele é pessimista, temeroso, por isso que eles veem a questão das mudanças de uma maneira meio assim cabreira, justamente porque ele é meio pessimista, sabe que isso vai dar certo mesmo? Né? Ele é meio Sim, temeroso, então ele se preocupa excessivamente. Como ele gosta de tudo muito organizado, planejado, isso. né? Quando vem alguma coisa diferente, aquilo incomoda o planejador, né? O planejador, ele raramente você vai ver ele dando gargalhadas, né? O Uhum. comunicador, isso é fácil, agora o planejador não, ele é uma pessoa mais passiva, né? Mas é uma Um pessoa de bom exemplo, coração. um exemplo Olha, um de um. exemplo de planejador é a Michelle Obama. A Michelle Obama, ela tem muito esse perfil, né? Tranquilo, né? De fácil convivência, de boa índole, entendeu? Então, ela tem bem esse perfil aí de planejador. Esse perfil corresponde a qual letra do DISC? Ele é a letra S, né? Ele é a A letra letra S. E, que é o planejador. Muito Isso. bem. Falta qual letra para a gente terminar? Falta o Falta C. mas antes da gente passar para o próximo, só para me falar, como eu falei dos outros, vou falar do planejador também. O planejador ele tem dificuldade também com a caminhada e com a consistência, tá, Edna? Quando ele define alguma meta. Porque ele planeja muito. Ele fica só no planejamento. Planeja, 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 e aí ele não sai para execução, entendeu? E aí, como ele não parte, ele tem a dificuldade aí na caminhada dele, na consistência de alcançar os objetivos dele, entendeu? Então, ele tem que Diz ter que atenção a todo ele. planejamento é maravilhoso, mas se ele não foi executado, ele ficou só no papel, Não né? adianta. E o É, planejador ele tem essa dificuldade de partir para ação. E aí, isso. por último, nós temos os analistas, né? Hum, Os analistas, eles são, o próprio nome já diz, né? Eles são hum. muito analistas, né? Eles são Analistas extremos, né? característica dos gênios, né? Os É. analistas eles são muito preocupados, muito rígidos. Eles são Uhum. calmos, né? Mas eles são assim, eles gostam muito de números, tabela de Excel, planilha de Excel, então eles amam, né? São dados. O analista, para você convencê-lo a fazer alguma coisa, ele precisa analisar muito bem os dados. É, eu tô vendo o Charles Eu das também ia falar sobre isso. Aqueles gráficos, né, Nossa, Edna? toda aula de Aquele, ontem. eu Então, fiquei até meio tonta depois. Falei, gente, é muito gráfico, é muita coisa. E aí, o que que acontece, né? Ele calcula, ele não toma, ele tem muita paciência, né? sim, Ele tem sim. a virtude da paciência, de analisar, é uma pessoa muito discreta, muito calada, muito retraída, né? Ela Hum. fica mais na dela, Aí, mas elas têm muita facilidade, coitada, rindo, né? Tem muita facilidade para artes, né? E aí o analista, ele é uma pessoa assim, ele gosta da arte, ele gosta de música, de natureza, né? Tem uma capacidade analítica muito grande, né? Um pensador profundo, né, dado a reflexão. Só que o analista ele tem uma questão assim, ele é extremamente pessimista, muito pessimista. Ele está sempre olhando o lado negativo das coisas. Não tem aquelas pessoas que a gente chega perto para conversar e sempre a pessoa, ela vai no... Mas será que isso vai dar certo? E se acontecer isso, isso, isso? E mas se for isso, isso, isso? Então, o ó, analista, ele tem esse perfil, é dele. Né? Essa questão de ser pessimista é dele. E aí, muitas das vezes, ele pode se apresentar uma pessoa depressiva, uhum, triste, né? Ele uhum. gosta um pouco de sofrer, se sente mártir, entendeu? Então ele Ó, tem assim, é aquela pessoa meio hipocondríaca, gosta muito de tomar remédios, né? E às uhum, vezes, por vezes, é uma pessoa orgulhosa, tá? E uhum. aí são alguns pontos que ele precisa desenvolver. Essas Tá. pessoas, Não, tô falando quando assim, ela quem tá chegando aí, quem tá nos acompanhando, você já deve ter se identificado. Vai escrevendo na tela, eu me identifico com quase todos, ou com esse, ou com esse. Vai escrevendo pra gente e vendo como é que tá a interação, que a gente está a quase Sônia, chegando ao tá. final e a gente tem que partir para o sorteio. A Sônia tá falando que o Charles não é assim não, tá? O analista, Edna, ele tem muita questão assim, ele é muito crítico, tá? Ele é uma Aham. pessoa assim, ele critica muito o outro, muitas pessoas, o comportamento, tudo que as pessoas fazem. E aí o analista também ele tem dificuldade, né?
com a caminhada e com a consistência dele, justamente porque ele analisa muito, às vezes ele não sai do lugar, né? E aí, assim, um perfil complementa o outro, né? Eu, por Sim. exemplo, né? Vou dar o meu perfil, né? Que vocês acham que é o meu perfil? Quem trabalha junto comigo sabe. Diz aí. O meu perfil, ele é comunicador e executor. Né? Hum, Então eu tenho aí, tem que ter um equilíbrio. E o legal, né, disso tudo, quando você conhece o seu perfil, eu sei no momento que eu estou sendo executora demais, eu tenho que botar o pé no freio, né? uhum. Justamente, né, como a Alessandra colocou ali no início, né, às vezes o executor ele é mal entendido, mal interpretado, né? E aí a Sim, gente tem que ter, e aí quando você conhece, você sabe lidar com isso, né? O sim. comunicador também, e é lógico que a gente vem desenvolvendo. Então hoje, por exemplo, né, eu já tenho o meu também planejado, algumas características, a Eve tá falando que sabe, tá vendo, Edna? Que ela trabalha Viu? diretamente comigo, ela sabe. E aí, se deixar, eu vou fazendo, sabe? Vou fazendo. E aí é interessante por quê? Porque a gente também consegue, né, ver aquilo, o que você precisa desenvolver, né? E Aham. aí você vai desenvolvendo competências dos O que outros falta, você perfis, vai você vai equilibrando. colocando, mas de maneira que seja confortável para você, nada que gere um sofrimento, né? E aí Sim. o analista, quem tem o perfil analista, o Bill Gates tem o perfil analista, né? Hum, Ele tem o perfil analista. show. Então, assim, ter esse conhecimento é muito interessante, porque né, teve uma pessoa que colocou aí, eu tenho três. É possível que você tenha três perfis de dominância, né? Então, isso Sim, é normal, isso pode acontecer, sim. sim. Sayonara, se Hum. a gente, desses 4 perfis trabalhados, todos que entraram, Cláudia, Alessandra, Andressa, Adriana, nossos amigos, então, nós estamos com 36 pessoas aprendendo, reaprendendo. Eu falo assim, para sair da zona de conforto, porque às vezes a gente fica numa situação tão confortável. Eu sou Sim. assim, não vou mudar, não. A gente pode sim ser uma pessoa melhor, desenvolver novas habilidades, né? Nos tornarmos mais competentes na execução, no planejamento, no ato de pensar, de pesquisar, de se comunicar. Tudo isso, porque a nossa comunicação precisa transformar pessoas. Eu sempre digo que eu estou sendo mentorada, né? E aí o meu mentor fala assim. Você precisa ser um carteiro. Por quê? Porque você precisa entregar a sua mensagem. Se você tem um talento, não fique com ele, entregue, não é? Então a gente precisa transbordar aquilo que a gente tem para o outro e passar pelos perfis e fazer da melhor maneira possível, né, Sayonara? E aí tá tudo bem, né? Sayonara. A Andressa colocou aí, né? Passou ali, mas a Andressa colocou, né? Parar com essa síndrome de Gabriela. Realmente, é isso mesmo. A gente não tem que ter a síndrome de Gabriela. Né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim, gente. A gente tem condições, sim, de evoluir, de mudar, né? De ser pessoas melhores. É o que eu disse. A gente tem que ser melhor do que nós mesmos, né? Eu não tenho que querer ser melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que a mim mesmo. Então, o que que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Que reação eu posso ter diferente do que eu fui ontem? Então, isso que é a grandeza, né? Eu reconhecer que eu preciso, né? Que eu sou um ser humano em construção, então eu posso mudar, né? A todos os dias, a todos os momentos, é, enquanto pessoa, né? E aí que é o legal da gente se equilibrar aí. Sim. Sayonara, Hum. é, se a gente fizesse a pergunta assim para você, Sayonara, se você nascesse de novo, o que que você mudaria na sua vida? O que que você gostaria de fazer diferente? Ou que comportamento ou que dica você daria? Porque a gente está quase encerrando, faltam 10 minutos para a gente Uhum. encerrar. Enquanto a Sayonara vai falando, eu vou aqui verificar. Nós tivemos 52 comentários, tá, Sayonara? Para o Legal, que bom. convite para o sorteio, para esta live, para o sorteio, um presente maravilhoso que a Sayonara está dando para você, sabe?
Perfeito essa análise completa. Então, assim, nós temos aqui 52 comentários e eu vou sortear o número enquanto você diz pra gente. Dá chance de recomeçar, de nascer de novo, assim como você chegou num determinado dia que estava num cargo de chefia e aí você falou assim, Uhum. eu preciso fazer algo diferente, eu preciso trabalhar mais as minhas competências socioemocionais. Como é que eu posso fazer? O que que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora? A primeira coisa, como uma boa executora, Edna, eu te digo que na minha vida eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu honro tudo aquilo que eu vivi com intensidade, né, em busca sempre de fazer o melhor e dar o meu melhor, apesar da gente saber que nós somos seres humanos e somos falhos. Agora, uma coisa eu jamais faria, que eu já disse muitas vezes, inclusive em reuniões, né, enquanto líder, gerenciando gestores, de falar que trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso não é, Uhum, essa máxima ela não é verdade. Né? uhum, Trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Por quê? Eu, enquanto executora, eu não gosto de tantos detalhes. Agora, se você uhum, vai conversar com o analista ele precisa de detalhes. Né? uhum. Então, isso serve para quando você vai dar um feedback para aquela pessoa que trabalha ali junto com você, que você quer dizer para ela, né? Quais os pontos que ela tem de positivo, quais são os recursos que ela tem, quais são as interferências, quais os pontos que ela precisa desenvolver. Então, você tem que dar esse feedback de acordo com aquilo, com o perfil da pessoa, né? Com a forma de ser da pessoa. Às vezes, na questão de você fazer a própria alteração da equipe, né? Mudar as pessoas, fulano vai trabalhar com isso, ciclano com aquilo, a gente também precisa conhecer esse perfil. Será que aquela pessoa, eu vou colocar aquela pessoa trabalhando naquele determinado setor, será que o perfil dela é adequado àquelas atividades e àquelas ações que precisam ser desenvolvidas? Né? Então, Sim. isso eu entendo que seria assim, um crescimento muito grande. E aí, né, um dos gurus da administração moderna, o Peter Drucker, ele fala que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Né? Então, às vezes as Nossa, pessoas. essa frase eu achei linda, gente. Perfeita, né, Sayonara? Perfeita, porque a gente contrata pelo currículo. Mas Uhum. nem sempre o currículo é o que vai fazer a coisa acontecer, são os comportamentos, né? E por isso que o trabalho de equipe é tão importante. Porque nós Sim. somos pessoas diferentes com perfis diferentes. Então, quando eu brinco, eu estou numa equipe que eu sou executora e comunicadora, mas eu tenho analista, eu tenho planejador, eu tenho também comunicador. Isso facilita, isso faz que o trabalho seja um trabalho muito mais rico, né? Que um Sim. ajude a outra no crescimento do dia a dia Minha aí. querida, olha Ah, só. Assim, eu queria ter um outro celular aqui agora, mas acho que eu vou pegar o celular para mostrar o sorteio. Porque eu aham. fiquei assim, desde ontem, eu fico divulgando com as pessoas, eu falo assim, gente, é um presente, você não pode perder. E faço, gravo videozinho, mando para as pessoas e sinto. Aí teve uma pessoinha, sabe, que foi Ah, lá, escreveu assim, ó, a amiga tem direito de ganhar. Você sabe quem foi? Sônia. é E eu vou mesmo? Ah. falar que não foi marmelada. Eu vou falar para você que quem ganhou esse negócio foi a Sônia. Olha só, eu vou tirar o meu celular aqui, Ah, vou mostrar com a câmera. Olha aqui, gente, o sorteio. Olha o nome da pessoa. Olha aê, aqui. Sônia Pedrosa. Então, assim, não foi, gente, ó, não foi marmelada. Eu comecei a rir aqui. Você sabe o que foi isso, Edna? Ela vibrou para o universo que ela queria, o universo devolveu para ela, querida. Gente, olha, eu estou assim muito feliz, sabe? Porque a gente pode proporcionar coisas maravilhosas para as pessoas, Sayonara, quando a gente sai da nossa casinha, Com certeza, do nosso mundinho, da nossa caverninha, e a gente pode proporcionar momentos maravilhosos. com Então, certeza. estarmos aqui falando desses perfis.
A gente teria horas, né, Sayonara, para conversar. Muita coisa para falar. É muito um assunto, como diz outro, para mais de metro, que tem muita coisa. Então, assim, o que que fica pra gente? O gostinho do quero mais. Comece a pesquisar, comece a ler sobre isso. Na semana passada, a Flávia falou assim, ó, vocês podem acessar lá, eu vou liberar, vocês vão fazer o perfil raso, só o que permite. Uhum, Ah, com a sim. Sayonara, esse já vai ser o mais profundo, né, Sayonara? Eu É, atendi gera um relatório muito grande, muitas que ela ganhou de características. presente. Então, quem ganhou foi nada mais que a Sônia, que ficou lá perturbando, escrevendo que, né? Será que eu vou ter Aham. direito? Você ganhou, amiga. Ah, Então, que assim, bom. olha, eu agradeço imensamente, Sayonara, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção, esse momento de se dedicar para o outro, de massagear o ego das pessoas e dizer assim, você pode, mesmo que você passe em cada perfil desse, Uhum. comece pelo autoconhecimento. Qual desses pontos a gente precisa melhorar? Então, é muito gratificante, eu te agradeço imensamente. É, tá aí meu marido dizendo, agradecendo também, né? Que Gestão bom. de pessoas. Eu tô sem óculos, gente. Eu tô. Quando eu coloco óculos, eu vejo. Quando eu tiro o óculos, eu não vejo. Deixa eu botar o óculos para ler, né? Então, assim, é, quando o aspecto é a gestão de pessoas, eu entendo que é importante equilibrar e entender todos os perfis para entender o outro e, ao mesmo tempo, conseguir dar feedbacks positivos para uma equipe de uma equipe. Com certeza. Excelente, muito Fantástico. bem. Isso aí. Gente, esse é o meu marido responsável pelas artes maravilhosas, o marketing que ele faz, viu? Então, assim, Pois a é. gente está trabalhando em um ritmo muito legal para levar isso para as pessoas e quero te agradecer, viu, Sayonara? Suas palavras aí. Eu queria agradecer o convite, né? Eu queria encerrar a minha participação, Edna, com uma mensagem que eu recebi essa semana de uma coach minha que eu fiquei assim muito feliz e cada vez mais reforça que eu Uhum. estou realmente alinhado com a minha missão de vida. Minha coach escreveu assim para mim, ó, gratidão é uma palavra antiga, mas ultimamente percebo que tem sido mais utilizada. Parece que as pessoas estão em busca de seu real significado. Eu aprendi que a gratidão tem que ser sentida, por isso hoje sinto grata. Grata por me ajudar a dar o meu primeiro passo em busca do autoconhecimento e dos meus sonhos. Grata por me motivar a seguir em frente e a buscar o melhor caminho. Grata por me mostrar as possibilidades e que o medo e as dificuldades fazem parte do processo, mas que podemos vencê-los. Gratidão, Sayonara, por compartilhar comigo o seu conhecimento. Então, assim, tá alinhado porque eu estou aqui justamente, né, agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que eu tenho aprendido, o meu conhecimento, né? Então, assim, muito gratidão a você por me oportunizar esse momento. Foi muito bom. Eu que agradeço. Agradeço a cada um que escreveu, que esteve conosco. Olha, não dá para ler tudo, equilíbrio é tudo. E a gente muda esse perfil também, não é? É capaz de mudar? É, pode mudar, Sim, né, Sayonara? sim, podemos mudar sim. A gente altera de acordo com a exigência do meio, né? Dependendo Isso. do que a gente está vivendo. A Juliana, realmente é preciso buscar o seu equilíbrio para se transformar. O Charles, importante termos na nossa equipe pessoas com perfis diferentes, que um completa o outro e juntos aprendemos. Wesleyana dando um joinha. Quem mais? Raquel, o Macedo, eu quero também, hein? Oh, meu Deus! Muito bom, muita satisfação. Parabéns. Ô Ed, eu vou Oi. vou dar um segundo presente. Quem está Ah, na live e queira conhecer o seu perfil, pode me chamar pelo direct que a gente combina. Eu dou 50% de desconto na análise de perfil. isso que eu ia falar agora. Se você quiser conhecer mais, procura a Sayonara. Eu tenho certeza que ela vai fazer um precinho especial e um Vou atendimento de fazer. primeira. Com certeza. Gente, então a todos vocês que nos assistiram,
o meu abraço sincero, o meu carinho, a minha gratidão por esse momento. Queiro estar conosco na próxima terça, na próxima quinta. Durante a semana eu vou divulgando, vou colocando sempre no meu Instagram mensagens positivas. E também acessem o link que está na minha bio, no meu perfil do @ednarocin.oficial, que você tem acesso à coluna da qual eu escrevo, todas as semanas tem mensagens, tem vídeos, o Telegram, que sempre você entra no Telegram, no canal Instituto Ande, você fica por dentro de todas as novidades, as informações, e nós estamos à disposição para sempre transformar, colaborar e ajudar pessoas. Sayonara, minha gratidão. Beijão e agradeço a todos que participaram, as amigas, os amigos, os meus coaches, tem vários aí que são meus coaches que participaram, eu agradeço também a participação de todos, essa interação foi muito gostosa. Um forte abraço para todo mundo, um beijo e uma boa noite para vocês. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Obrigada por você que Beijo. está nos assistindo. Volte semana que vem. Beijo.